A palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, é a chave hermenêutica para interpretarmos tudo aquilo que vivemos, que somos ou que desejamos ser. Veja agora algumas respostas do reverendo Caio Fábio a seus seguidores. Quem são os inimigos de Deus que a Bíblia fala? Na maioria das vezes, os inimigos de Deus que a Bíblia fala, ou quando a Bíblia fala, e ela fala bastante desses inimigos de Deus, também nos Salmos, quase 100% das vezes, preste atenção, nos Salmos, quase 100% das vezes, os inimigos de Deus são o povo de Israel. É a hipocrisia de Israel, é a mentira de Israel, é a falsa adoração de Israel, é o coração que fala o nome de Deus com a boca, mas está longe de Deus no dia a dia. São aqueles que confessam o nome de Deus e não o amam o próximo, e não amam a verdade nem a justiça. Não são aqueles que se tornam antagônicos explícitos. Muitas vezes o fazem por ignorância. Mas os verdadeiros inimigos de Deus na Bíblia são feitos de gente que a maioria de vocês chama de meus irmãos amados, ou de meu Israel querido, ou de minha igreja linda e santa, mas que vive contra o Evangelho, contra Jesus, contra a obediência da palavra. Você gostaria que eu dissesse que eram os ateus, isso, aquilo, aquilo outro? Esses aí, meu Deus, vão passar batidos. Jesus profetizou veementemente, dizendo: esses eu nunca conheci, eu nunca vi, apartai-vos de mim. Vocês que dizem que eu sou o Senhor de vocês, que expulsam demônios, que curam doentes, que profetizam, mas que não obedecem ao Evangelho, eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim, os que procedem e praticam iniquidade. Então, os inimigos de Deus, frequentemente, são os que estão dentro dessa casinha apelidada de casa de Deus, e frequentemente não passam de povo da mentira. Quanto mais acesso o sujeito teoricamente tem e não aproveita, pior é o estado no qual ele próprio se coloca, de inimizade contra a verdade. Agora, vá dormir com esse barulho. Olha o nível de doença do pessoal. Pastor Caio, todos nós somos judeus? Cara, que fixação é essa? Ser judeu não é uma coisa legal, não. Do ponto de vista do Velho Testamento, nunca ninguém desobedeceu a Deus pior do que os judeus, ou os filhos de Israel. É o Velho Testamento que diz, não sou eu. É o profeta Jeremias, é o profeta Isaías, é o profeta Ezequiel, é o profeta Amós, é o profeta Naum, é o profeta Abacuque. São eles que dizem. São as narrativas dos escribas que escreveram livros de Juízes e alguns outros livros que dizem: vocês se tornaram piores, falando dos judeus, dos filhos de Israel, se tornaram piores do que todos os povos que antecederam a vocês na terra que vocês tomaram e ocuparam. Vocês fizeram pior do que todos os demais. Sinceramente, é mais negócio querer ser um canadense. É mais negócio querer ter nascido na Nova Zelândia. É mais negócio viver na Dinamarca. É mais negócio ter um espírito aberto de um norueguês em Oslo do que aquele espírito militarizado e tangido hoje em dia por uma governança completamente horrorosa, violenta e maligna como essa que vem há 30 anos determinando os destinos apocalípticos do Estado de Israel através desses governos tão horrorosos que tem havido lá. Eu lamento de todo o meu coração e lamento que você esteja nesse estado aqui. Todos nós somos judeus? Graças a Deus, não. É o apóstolo Paulo, que era judeu, que diz: não, graças a Deus o evangelho é para os gentios. Veio primeiro para os judeus, eles rejeitaram, agora eles são gentios, e vocês querem ser judeus? É porque você nunca leu a bronca de Paulo dada em Pedro e Barnabé, na epístola aos Gálatas. Leiam Gálatas capítulo 1, 2 e 3, para você ver como não tem nada a ver, que vocês estão do lado errado em relação a Jesus e os apóstolos. Aí a pergunta é em espírito, a lei gravada no nosso coração, mesmo que eu seja um incircunciso, que eu não tenha cortado a pelanca do pênis,
Cara, pelo amor de Jesus, o que você fez do Evangelho? Em que buraco você enfiou o Evangelho de Cristo Jesus? Quem foi que dissuadiu vocês e fez a cabeça de vocês e provocou essa lavagem cerebral de tal modo que vocês querem voltar para a idade da pedra ao invés de caminharem na direção da manhã da ressurreição e da liberdade total e absoluta em Cristo Jesus? Eu sou um gentil amazonense que guardo o Evangelho, a lei de Deus em mim não tem nada a ver com a lei antiga de Moisés, é a lei do amor, da misericórdia, da justiça, da paz, da bondade, da longanimidade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio, fruto do Espírito Santo inscrito no meu coração. É só isso que eu quero, que passar disso, Deus me livre. Caio, você acredita que a humanidade vai aceitar Jesus? Aceitar Jesus é a linguagem evangélica. Levantar a mão, eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. Não. Não. Isso não foi assim. Até há 120 anos atrás, esse hábito nem existia. Como atualmente esse hábito praticamente deixou de existir. A pessoa hoje em dia aceita Jesus dando dízimo, botando dinheiro no gasofilácio. Quem bota dinheiro é de Jesus, quem não bota dinheiro não é de Jesus. Simples assim foi o que aconteceu. E aí você perguntou, a humanidade vai aceitar, ou ao menos todos irão conhecer a Cristo? Sim, Cristo é outro departamento. A informação sobre Jesus não necessariamente chegou a todos os homens. A maioria dos homens vieram à Terra e foram embora da Terra sem saber de Jesus. Como a maioria deles estão no planeta hoje, e a maior parte do planeta não sabe de Jesus. Você está pensando que a China é o Brasil? Ou os Estados Unidos? Ou El Salvador? Você está pensando que o Japão tem alguma coisa a ver com São Paulo? Ou com Belo Horizonte? Ou com a quantidade de crentes que tem no norte do país, incluindo na minha terra, no Amazonas? Não. As pessoas passam em profusão pelo planeta sem nunca ouvirem falar no nome Jesus. Quanto mais saber dessa mensagem do Evangelho, que vocês ouvem de dia e de noite e desprezam todo dia. Por isso, são muito mais condenáveis dos que os que nasceram numa geopolítica e numa cultura onde isso nunca chegou e, eventualmente, para muitos deles não chegará, acerca de Jesus. Agora, o Cristo é eterno. O Cristo se revela e se revelou de maneira plena e absoluta em Jesus, de modo que Jesus é o Cristo e o Cristo é Jesus, e em plenitude. Mas Jesus ficou condicionado ao espaço-tempo de uma informação a ser narrada. Se houver narrativa, as pessoas ganham a informação. Sem a narrativa, as pessoas não ganham a informação. O Cristo não. O Cristo se manifesta onde quer, como quer, quando quer, com narrativa, sem narrativa, com informação ou sem informação. E se revela para quem soube de Jesus e para quem não sabe de Jesus e para quem nunca vai ficar sabendo, mas que eventualmente vai ter experiência com o Cristo. De todos os modos e formas possíveis, que a gente não pode nem nomear a liberdade do Cristo eterno de se manifestar a quem Ele queira, em qualquer lugar, em qualquer povo da terra. Sou eu que estou dizendo isso, inventando isso? Não. É a Escritura que diz isso no Velho e no Novo Testamento. Que o Cristo é livre para se manifestar e Ele se manifesta, e graças a Deus. Porque isso não depende de que a informação sobre Jesus chegue a algum lugar. O Cristo se revela em sonho, no inconsciente, no consciente, no pensamento, na reflexão, nos sentimentos, nas compreensões, nos entendimentos, na opção pelo amor, na decisão de perdoar, de agasalhar, de atender, de socorrer, de ser generoso, aonde todas essas coisas que são marcas do caráter de Cristo se manifestam, Cristo está em estado de manifestação. Agora, a religião não acolhe isso. Todavia, foi o que eu criei a minha vida inteira e foi sobre isso que eu escrevi a minha tese de ordenação, porque foi o que eu sempre criei, todos os dias da minha vida de fé. Entendeu?